Eu sou a enfermeira Ivânia e hoje quero falar com as mães. Quero falar hoje sobre as 3 maiores culpas que toda mãe já sentiu. Quero ver se você aí se identifica assim como eu. A primeira culpa: gritar. Toda mãe, quando perde o equilíbrio, quando perde o controle, acaba muitas vezes gritando. E depois que ela grita, vem o sintoma, o sentimento de culpa. Aqui acontece disso. Não sei se aí acontece também. Deixa o comentário. Comigo também acontece. Por quê? A gente sabe que o grito não resolve nada, o grito gera medo naquela criança. Então, por isso, nós precisamos e nós sabemos que não é o ideal seguir por esse caminho de grito, bater, né? É necessário nós, mães, corrigirmos os nossos filhos, manter a disciplina, mas não é através do grito. E aí, como eu falei, às vezes a gente perde o controle, ninguém é perfeito, aqui também acontece, mas depois do grito vem o sentimento da culpa. Só que é muito importante a gente saber, né, que eu sei que não deve acontecer assim, eu fiz errado, mas eu vou tentar me controlar para a próxima vez. Porque vocês sabem que o sentimento que a criança tem, né, é um sentimento, quando nós gritamos, elas se sentem amedrontadas. E muitas vezes elas acabam, né, parando de fazer aquela coisa que estava acontecendo, uma briga, uma arte, uma bagunça, quando acontece o grito, mas elas se paralisam. E nesse ato delas se paralisarem, vem o medo, ou seja, elas vão obedecer e respeitar pelo medo, né? E não pelo respeito, pela obediência relacionado à hierarquia. Então a gente sabe que é uma situação que acontece, que nos traz um sentimento de culpa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é por aí o caminho. Então, esse é o primeiro. O segundo sentimento, relacionado a uma das maiores culpas, é deixar o bebê chorando. Anotei aqui para a gente falar. Então, segundo sentimento, deixar o bebê chorando, ou a criança. Eu digo sempre para os casais, para as mães que eu atendo, que o choro desestabiliza qualquer um, né? Isso é verdade. É instintivo a gente tentar consolar aquela criança para não deixar chorando. Isso é totalmente normal. E muitas vezes a gente acaba, deixando aquela criança chorar e ao mesmo tempo que a gente deixa ela chorando, por trás do nosso inconsciente está um sentimento de culpa por deixar essa criança chorar. Mas eu digo para vocês, e principalmente quando eu falo com as mães que estão no processo do desmame, nós precisamos sim atender essa criança diante do choro, mas não é ceder diante daquilo que ela quer, né? Independente da situação, se você sabe, se você falou não, é não, sim, é sim. E aí a criança vai manifestar essa contrariedade através do choro. E se você ceder para ela, pelo fato dela estar chorando, ela vai saber que toda vez que ela querer alguma coisa, basta chorar. Ela vai chorar para ser atendida. Claro, os bebês, crianças menores de 1 ano, ainda têm uma maturidade muito, a se desenvolver. Então, ela está num processo de maturidade muito grande em nível cerebral. Mas uma criança, a partir de 1 ano e 2, 1 ano e 3, ela já tem habilidade para obedecer pequenos comandos e ela já consegue compreender, principalmente a partir de 1 ano e 4 meses. Ela já consegue compreender essas situações relacionadas à parte de sim e não. E nesse sentido, nós mães também é normal, a gente diante de um choro se sentir culpada, achar que não está sendo uma boa mãe, principalmente
nos primeiros dias que você não sabe identificar se é um choro de fome, se é um choro de sono, se é um choro de dor, se é um choro de desconforto. Então, as mães se sentem culpadas por achar que não estão fazendo o suficiente. Então, é a segunda principal culpa. E a terceira culpa, tá? Terceira culpa da mãe é querer um tempo sozinha. Ao mesmo tempo que ela quer, né, deixar um pouquinho de lado essa parte de maternidade, ela quer estar junto com o filho, né, com a criança. E eu lembro das primeiras vezes que eu acabei saindo sem o Joaquim ou sem o Emanuel, a gente se sente estranha. É uma sensação estranha de estar sem as crianças juntas. Mas é uma culpa muito grande, né? Por quê? Até ontem mesmo eu conversava com uma mãezinha que está no puerpério e ela me falou: Ivânia, eu deixei eles em casa com meu esposo e eu precisava ver gente. Eu só precisava sair de casa um pouquinho para respirar. Eu saí, fui na feirinha, comprei verdura, conversei com amigas e isso me fez tão bem. Ela me falou isso. E comigo também aconteceu, tá? Eu acredito aí, com vocês também deve ter acontecido. Nós precisamos, né? Principalmente a gente que é ativa, que faz um monte de coisa o dia todo. No período do puerpério, que é um período de um pouquinho mais de resguardo, um período que a gente se acalma e o que o foco está voltado para o cuidado daquele recém-nascido, nós muitas vezes precisamos disso. Seriam umas válvulas de escape para respirar, né, para sair um pouquinho de cena, e isso nos faz bem. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe que isso nos faz bem, vem um sentimento de culpa pelo fato da gente acreditar que não está sendo uma boa mãe. Mais uma vez a gente acaba tendo esse sentimento. Então, se acontecer isso, saibam que é totalmente normal, totalmente esperado, saibam que vai passar, né? Que logo fica mais leve, principalmente lá por volta de 1 ano e 5, 1 ano e 6, a criança já está com uma autonomia maior, já está se encaminhando para um desmame, a criança ali com 2 anos aproximadamente já está se encaminhando para um desfraude. Então saibam que tudo isso vai se acalmando, vai se ajustando. Aí pode acontecer, além da culpa, tem a amnésia materna. Vocês já ouviram falar em amnésia materna? É um termo, né, popular, né? Mas a gente acaba dizendo que depois que fica tudo mais leve, mais tranquilo, a mãe esquece de tudo isso e acaba, né, encarando uma nova maternidade e tendo um novo bebê, uma nova gestação. E tá tudo bem, né? Isso são ciclos, né? É a vida, então bem tranquilo se acontecer aí também. Fiquem tranquilos que é totalmente esperado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário para a enfermeira Ivânia. E se ainda tem alguma dúvida ou mais alguma culpa que eu não falei aqui, também deixa aí para complementar o vídeo, tá bom? Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.